Chegamos no momento da palavra, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo 6, versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No dia seguinte, marcharam de novo uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. Repete comigo, 6 dias. 15. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes. Repete comigo, 7 vezes. No mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Tu sabes, meu Deus, que de mim nada podemos aproveitar nesta noite, mas se o Senhor tiver misericórdia e o teu favor estiver sobre a minha vida, eu creio que será uma noite de transformação. Por isso eu entrego a ti o comando de todas as coisas. Queremos te dizer que somos dependentes do Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, a saber, Jesus Cristo. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, por favor. Esse é um texto muito conhecido, amém? As muralhas de Jericó. Mas eu quero voltar um pouquinho antes da história. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um desses filhos, chamado José, é vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Ele vai parar no Egito. Ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Repete comigo, Potifar. José, diz a Bíblia, que ele começa a prosperar grandemente naquele lugar. E tudo que José tocava, a Bíblia diz que prosperava. E é importante você entender que mesmo no Egito, José fazia com que a prosperidade se tornasse naquele lugar. Porque eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite: a prosperidade não está num lugar e nem tampouco em coisas. A prosperidade está conosco. A Bíblia não diz que se eu chegar num lugar eu serei abençoado, mas a Bíblia diz que se eu chegar a um lugar, esse lugar se tornará abençoado porque eu estou chegando nele. Então nós carregamos a glória de Deus dentro de nós, nós carregamos a presença do Eterno. Então não é um ambiente quem vai fazer você, mas é você que vai fazer um ambiente. Por isso, Salmo capítulo 1, a Bíblia diz que nós não devemos nos assentar em rodas de escarnecedores. Porque quando nós nos assentamos em roda de escarnecedores, talvez você me diga: mas ué, pastor, você não acabou de dizer que nós fazemos o ambiente? Sim, mas se nós permitirmos que as setas do inferno possam penetrar na nossa mente, o nosso pensamento é corrompido, e ao invés de nós sermos luz no lugar onde nós habitamos, passamos a ser exatamente aquilo que o ambiente a qual nós estamos faz com que nos tornemos aquilo que de fato nunca devemos ser. Estamos juntos até aqui? Então José, quando chega no Egito, ele prospera no meio do Egito. José, você conhece a história, eu quero tentar passar rápido, que o tempo é curto, mas a Bíblia diz que José, ele é seduzido pela mulher de Potifar. Ele não se deita com ela, porque José, ele aprendeu com seu pai Jacó, que quando o pai dele, Jacó, ele enganou seu irmão Esaú, a Bíblia diz que tem um momento em que eles se encontram, e Jacó, ele vai pedir perdão a Esaú por aquilo que ele havia feito. Então, as atitudes do pai de José fizeram com que José se tornasse um homem temente a Deus. Por mais que Jacó, a Bíblia diz que ele era um enganador, mas ele fez algo que não deveria ser feito, por causa da sua mãe, que fez com que ele tomasse posse de algo que até então Deus não havia mandado. Então tome muito cuidado com os conselhos que você recebe, porque os conselhos que você recebe talvez possam mudar a tua história de vida. O que Deus tem para você é para você e ninguém toma.
Você só precisa mergulhar nos rios de Deus. A Bíblia diz em Salmo 139 que Ele escreveu linhas a nosso respeito. E talvez você pergunte, pastor, mas por que essas linhas não estão se cumprindo? Eu posso te garantir que provavelmente não, eu posso te garantir que você saiu das linhas de Deus e começou a escrever suas próprias linhas. E quando você escreve as suas próprias linhas, você é responsável por aquilo que você faz. Mas quando você mergulha nas linhas de Deus, é como Ezequiel capítulo 47, você mergulha num rio, e o rio vai te conduzindo pelos lugares que Ele quer te levar. O que nós precisamos entender nesta noite, e através desse texto nós vamos em nome de Jesus entender isso, que quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, ficamos firmes no seu propósito, Ele naturalmente vai abrindo portas e vai fazendo coisas grandes. Você só precisa tomar posse dessa palavra. Se agarra ao Senhor, mergulha naquilo que Ele tem para você, que Ele vai abrir as portas. Amém? Seja temente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, José, ele prospera no Egito. Ele é levantado uma calúnia contra a sua vida, ele vai parar dentro de uma prisão. José fica preso por um tempo. Você conhece a história, ele revela o sonho de Faraó. Ele sai da prisão e de um prisioneiro, da noite para o dia, ele se torna governador do Egito. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu conheço um Deus que pode mudar a tua história simplesmente no estalar de dedos. Eu conheço um Deus que talvez hoje você possa estar vivendo a pior fase da sua vida, o pior capítulo. Mas eu posso te garantir em nome de Jesus que esse Deus, Ele tem poder e autoridade da noite para o dia mudar a sua história de vida. Nós vamos ler as Escrituras, vários homens tiveram tempos difíceis, mas todos esses homens, a vida deles foi transformada num piscar de olhos. Nós só precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então José, uma noite ele dorme como um prisioneiro. No dia seguinte ele acorda como governador do Egito. José governa o Egito. A Bíblia diz que ele governa, chega um ponto que ele chama a sua família para morar numa terra chamada Gósen. Repete comigo, Gósen. Gósen era uma terra, um lugar especial no Egito, que Faraó permitiu que José trouxesse toda a sua comitiva, toda a sua família para morar no Egito. A Bíblia diz que eram 70 pessoas a comitiva de José, do seu pai, 70 pessoas vêm junto para o Egito e ali eles começam a se multiplicar. Só que a Bíblia diz que se levanta, o faraó morre, se levanta um outro faraó, porque faraó não é um nome, faraó é um título. Então se levanta um outro faraó que não conhecia José. José já havia morrido, então esse faraó começa a colocar um povo que até então vivia na abundância dentro do Egito. Agora esse faraó faz com que esse povo se torne escravo do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Deus que tira José da prisão e prospera José, esse Deus é capaz de fazer tudo aquilo que Ele deseja na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa ter convicção no teu espírito, ter fé, a se agarrar nessa palavra e continuar mergulhando. Agora entenda uma coisa, o povo vai para o Egito, começa a prosperar no Egito, e de repente eles se tornam escravos no Egito. O Egito não é lugar para mim e para você. Você pode talvez até estar prosperando no Egito, mas deixa eu te dizer uma coisa, saia desse lugar. O Egito não é para você. Por mais que a prosperidade esteja no Egito, é questão de tempo para Satanás te colocar numa prisão. Muitas vezes o inimigo ele aprisiona pessoas por causa da escassez, mas muitas vezes ele aprisiona pessoas por causa da abundância. Tem pessoas que às vezes acham que estão prosperando, mas estão completamente fora do propósito de Deus. Porque nós acreditamos que prosperidade é sinônimo de bênção de Deus e não é. A pior coisa que existe é você ser próspero num lugar onde Deus não te plantou. A pior escolha na vida de um homem é ele estar em um lugar onde Deus nunca gostaria que ele estivesse. Então tome cuidado com o Egito na tua vida. Amém? Você está aí? Então José, ele morre, o povo é levado cativo, eles ficam escravos por 430 anos. Repete comigo, 430 anos. Eles ficam escravos, a Bíblia diz que eles começam a clamar a Deus, e o Senhor, diz a Bíblia, começa a ouvir o clamor do povo.
Aí se levanta um homem chamado Moisés. Repete comigo, Moisés. Moisés, quando nasce, entra em cena. Você conhece as escrituras? A Bíblia diz que Faraó manda matar as crianças, porque o reino espiritual ele é assim. O diabo não sabe aquilo que Deus vai fazer, mas ele vê a movimentação no espírito. Então quando os anjos começam a se movimentar, quando alguma coisa boa vem, Satanás está sabendo que alguma coisa boa vem, então a estratégia dele é sempre a mesma: mata os meninos. Mata os meninos. Se você reparar nos dias de hoje, essa troca de identidade nada mais é o que? Mata os meninos. Você está aí ou não? Hoje nada mais é do que mata os meninos. Porque se você mata os meninos, você não sabe aquilo que vai acontecer. Mas Deus é tão misericordioso que Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para continuar pregando a palavra com intrepidez, com ousadia e não permitindo que o inimigo venha tocar naquilo que o Senhor tem para fazer. Eu amo o Senhor porque o Senhor não precisa de muitos, Ele precisa de poucos. Josué capítulo 6, ele vai para uma guerra. A Bíblia diz que ele vai com 32 mil pessoas, no final sobram 300. E o texto é muito lindo. Olha, eu vou permitir que você ganhe com 300, para que vocês não achem que foi o braço forte de vocês. Deus é tão lindo que Ele faz questão de mostrar que Ele é o Senhor. Se tem uma coisa que Ele não divide a glória com ninguém, é só dEle, somente dEle. Nem um pedacinho Ele te dá. Nada, absolutamente nada, é tudo dEle. Então agora a gente vê Moisés entrando em cena. Moisés é criado dentro do palácio. Olha que coisa linda, Deus faz uma obra. Faraó quer matar Moisés e Deus cria Moisés dentro do palácio de Faraó. Deus é especialista em confundir o diabo. Tu consegue imaginar isso? Faraó quer matar um menino, aí Deus cria o menino dentro da casa de Faraó. Só Deus pode fazer isso. Moisés cresce 40 anos de idade. O propósito era Moisés continuar ali. Aí você fala assim, mas pastor, por que Moisés continua ali? Porque só pode libertar escravo quem tem mente de príncipe. Só pode libertar escravo quem tem o pensamento grande. Pessoas com pensamento de escravo, você não vê escravo libertando escravo, você só vê príncipe libertando escravo. Então Moisés é criado dentro do palácio, porque Moisés ele tinha muitas pessoas o servindo. Moisés estava ali sendo rodeado por uma comitiva de escravos, e Moisés dava ordem, mandava e desmandava. Moisés era homem de guerra. A maior prova disso é que quando ele sai aos 40 anos na rua, para visitar o seu povo, diz a Bíblia, ele vê uma briga entre um israelita e um egípcio. O egípcio está batendo no israelita, ele vai e compra o barulho, ele mata o egípcio e ele esconde o corpo. No dia seguinte, quando ele sai de novo na rua, tem 2 israelitas agora do seu povo brigando. Ele separa a briga, aí um deles fala assim, vem cá, tu vai fazer comigo o que você fez com ele ontem, com aquele egípcio? Moisés percebe que as pessoas já sabiam o que ele havia feito. Você nunca parou para pensar que Moisés é um assassino? Deixa eu dizer uma coisa para você, pare de julgar as pessoas, porque Deus é especialista em usar os assassinos, as prostitutas, os ladrões na Bíblia. Deus é especialista em usar pessoas que a sociedade rejeita. Deus é especialista em usar aqueles que ninguém quer. São esses que Deus quer. Então Moisés, ele se torna um assassino, ele foge do propósito. E ele vai morar 40 anos na terra de Midian. Ele vai cuidar de ovelha. Ele conhece um homem chamado Jetro. Ele se casa com a mulher dele, Zípora, com a filha dele, Zípora. E ele fica ali, quando ele tem 80 anos, um belo dia ele está cuidando das ovelhas, a ovelha se perde, ele vai atrás da ovelha. E tem uma sarça pegando fogo, mas ela não é consumida. Isso é muito lindo, que quando Moisés chega perto, ele olha aquilo, Deus começa a conversar com ele. E aqui eu aprendi com o meu professor. Deus fala para ele o seguinte, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Mas quando Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés, não é porque o lugar é somente santo, é porque Deus estava falando para Moisés o seguinte, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. E Moisés sabia que naquela época, os escravos andavam descalços. Então Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés para dizer para ele o seguinte, ei, você teve um tempo de príncipe, mas agora tu é o meu escravo,
e você vai fazer o que eu mandar você fazer. Deixa eu dizer uma coisa também para você nessa noite. Aprenda a obedecer a Deus sem questionar. Muitas vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo, mas simplesmente obedeça. Não fique tentando entender, porque quem muito quer entender acaba não mergulhando no projeto. Jesus encontra com um homem, ele cospe no chão, faz um lodo e passa no rosto. Por que ele fez o lodo? Eu não sei te explicar por que ele fez o lodo, mas eu sei que ele fez. Ele encontra um homem acamado, 38 anos, ele manda o cara levantar e ficar curado. O cara pergunta, mas ninguém me leva para o tanque. Ele falou, cara, eu não estou te falando de tanque, eu estou te falando de cura. Jesus, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Nós só precisamos entender e mergulhar no projeto. Amém? Então Moisés, com 80 anos, ele recebe uma missão, volta para o Egito e liberta o povo. Em outras palavras, Deus está falando assim, cara, tu só saiu de lá porque você cometeu um assassinato. Eu não mandei você matar ninguém. Muitas vezes a gente começa a retardar o processo de Deus na nossa vida, não porque Deus está retardando, mas porque tomamos decisões erradas. Você está aí? Então Moisés volta para o Egito, e agora ele é um libertador, ele se encontra com o faraó, ele manda as 10 pragas, você conhece. A última praga me chama muita atenção, que é a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, a Bíblia fala da primeira Páscoa. Deus dá uma ordem para que eles levassem um cordeiro, criasse dentro de casa, do dia 10 até o dia 14. Esse cordeiro é criado dentro de casa, aquilo já estava apontando para a cruz de Cristo, amém? Porque do dia 10 ao dia 14, no calendário judaico, está falando de 3 dias, é o tempo que Jesus seria morto e ressuscitado, amém? Estamos juntos até aqui? Então a Bíblia diz que o Senhor havia dado uma ordem para que não sobrasse nada do cordeiro, e se sobrasse alguma coisa era para queimar. A Bíblia estava nos apontando que quando Jesus foi para a cruz, ele foi morto e não sobrou nada dele. Quando foram no túmulo não tinha um osso, porque ele ressuscitou. Então a Bíblia é muito linda, que ela vai se conectando, e é um quebra-cabeça, e quando a gente começa a deixar o Espírito nos mostrar, isso é muito bacana, porque a gente vai entendendo a história real daquilo que o Senhor tem para nós. O inimigo, ele só tem poder sobre a tua vida quando você não entende o teu propósito. Quando você entende quem você é e o teu propósito, nada nem ninguém pode te parar. Só você mesmo pode parar. Só você pode decidir coisas erradas e atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Então agora, Moisés, ele volta para o Egito, as 10 pragas, a última praga, a Bíblia diz que ele mata esse cordeiro, ele pega o sangue e passa nas vergas das portas, nos umbrais das portas. O espírito da morte à noite, quando vem para matar os primogênitos, diz as escrituras que quando o espírito da morte via a marca do sangue, ele passava por cima e ele não matava o primogênito daquela casa. Então todos os egípcios primogênitos morreram naquele dia, mas todos os primogênitos judeus, israelitas, permaneceram vivos. Faraó percebe claramente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele manda Moisés com toda a comitiva que estava ali cativo, 430 anos no Egito, ele manda todo mundo sair dali. A Bíblia diz que não sobrou uma unha sequer no Egito. Eles saíram com muitas bênçãos. Eles saíram, em outras palavras, ricos. Eles vieram, eram escravos. E perceba uma coisa, como eu disse para você, Deus é especialista de fazer o dia virar noite. À noite eles eram escravos, no dia seguinte, na virada do dia, eles estavam todos eles libertos, cheios de ouro, prata e cheios de bens. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que esse capítulo da tua vida, ele está se encerrando em nome de Jesus, e o Senhor vai abrir um novo capítulo, levando você para os lugares aonde Ele tem para a tua vida. Você crê nisso? Então dá um aplauso ao Senhor bem forte. Eles saem do Egito. A Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem para que eles passassem 40 dias no deserto. Por que Deus não tirou eles do Egito e colocou eles direto na terra prometida? Por que eles precisavam passar 40 dias no deserto? Porque o problema não é sair do deserto.
O problema é o deserto, o problema não é sair do Egito. O problema é o Egito sair de você. O problema não é você sair do mundo e entrar na igreja. O problema é você estar na igreja e o mundo está dentro de você. Então esse processo de deserto, tem muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas quando se convertem, passam momentos difíceis na sua trajetória. E às vezes me procura e fala, pastor, quando eu era do mundo eu não vivia isso. Pois é, não vivia porque você vivia numa escuridão. E agora Jesus acendeu a luz. Então tudo que estava errado você não via, mas agora você está vendo. E esse processo que você está vivendo de deserto, nada mais é do que uma transformação de mente. E esse tempo, pastor, quanto vai durar? Depende muito mais de você do que de Jesus. Pode levar 40 dias, ou pode levar 40 anos. A Bíblia diz que cada dia de murmuração representava um ano. Pastor Bruno já pregou isso aqui. Então, o povo sai do Egito para caminhar no deserto rumo à terra prometida. O projeto de Deus é que eles ficassem 40 dias, que eles mudassem a mente deles, tirassem da mente uma mente de escravo e transformassem a mente em mente de pessoas libertas. Mas eles não conseguiram entender isso. E eles ficaram 40 anos rodando em círculo no deserto, sem chegar à terra prometida. Quando você vai ler na tua Bíblia, aquela geração que saiu do Egito, vale a pena lembrar que Abraão, certa vez o Senhor, quando se encontra com Abraão, Deus fala assim, Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. Todo menino de 8 dias de vida, você vai circuncidar, você vai cortar o prepúcio. E isso é uma forma de nós fazermos uma aliança de sangue. Amém? Então, Abraão, quando ele recebe essa orientação, você vai ver que ele pega todo o seu povo e ele faz com que eles sejam circuncidados. E isso veio de geração em geração. Então o povo que estava lá no Egito, creio eu, que era circuncidado. A Bíblia diz que aquele povo, quando ele sai do Egito, ele passa pelo deserto. Daquela geração que saiu do Egito, somente 2 homens entraram na terra prometida daquela primeira geração, que foi Josué e Calebe. Números capítulo 13, a Bíblia diz que Moisés, ele chama 12 espias para espiar a terra. Os 12 vão espiar a terra, e os 12 voltam com um relatório. 10 deles dizem que a terra é boa, mas os gigantes que lá estão são muito grandes, e que eles são vistos como que gafanhoto aos olhos dos gigantes. Porque o problema não é o teu inimigo, mas é a forma como você acredita que ele te enxerga. Só que 2 deles, diz a Bíblia, eles falaram, ei, pare de falar bobagem, a terra é muito boa e o Senhor disse que nos daria a terra. Então não importa quem está do outro lado, mas importa quem deu a ordem que vai nos dar. Você tem que parar de ficar pensando nas coisas ruins da vida, e a tua mente tem que trazer à memória somente aquilo que te traz esperança. Se Deus disse que Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus disse que vai fazer, por que você pensa que não vai acontecer? Eu tenho um sonho junto com essa igreja, que é tomar posse de um terreno. Eu não sei ainda qual é, eu não sei aonde ele está, mas eu tenho certeza no meu coração que o Senhor já nos deu. Eu não sei se você crê nisso, mas eu tenho certeza que já me deu. Porque se ele disse que deu, eu recebi essa semana uma mensagem da Dona Antônia. Quem aqui lembra da Dona Antônia? Uma senhora que tem problema de visão, que a gente orou por ela. Lembra? A Dona Antônia, ela é cega. Ela me mandou um áudio. Pastor Léo, tudo bem, tudo. Eu estava orando essa madrugada pelo Senhor, porque eu sempre oro pelo Senhor. Eu amo as mulheres de oração. E o Senhor mandou eu te dar um recado, Pastor Léo. Não fica procurando muito longe não, porque o terreno que Ele vai dar para o Senhor é perto da igreja. Já facilitou a minha vida, porque eu estava procurando longe. Agora eu já estou procurando mais perto. Eu estava frio, agora eu estou ficando quente. Josué e Calebe enxergam de uma forma diferente. Aí a Bíblia diz que Moisés morre. Antes de Moisés morrer,
Deus permitiu que Moisés fosse até o Monte Nebo e visse a terra prometida, Jericó, mas ele não herdou a terra. Mas a Bíblia diz que o Senhor aparece para Moisés e diz para ele o seguinte: ei, você vai colocar Josué no teu lugar. Josué vai ser o teu sucessor. Quando você lê a Bíblia, Josué foi um homem de guerra, sim ou não? Sim, Josué matou muita gente. Mas o maior desafio de Josué não foi matar pessoas, não foi matar adversário. O maior desafio de Josué foi substituir Moisés. Porque a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. O maior desafio de um líder não é ele liderar bem um povo, mas é ele ouvir os comandos daquele quem dá o comando para ele. Liderar, todo mundo lidera. Existe uma diferença muito grande entre um líder e um ditador. Ditador é aquele que dá ordem, líder é aquele que ensina o caminho. Então, Josué aprendeu com um camarada chamado Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e começa a ter um diálogo com Josué, capítulo 1. Ei, Josué, não cesse de falar deste livro da lei, da Torá. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que faça tudo quanto nele está escrito. Então verás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí no versículo 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Uau! Josué só precisava disso. Josué toma coragem e ele começa a fazer a obra. A Bíblia diz que quando o povo sai do Egito com Moisés, eles passam pelo Mar Vermelho. E aquilo não é por um acaso. Aquilo é o batismo. Eles passam pelo Mar Vermelho porque eles precisavam ser batizados. Aí Josué agora se levanta, só que agora é uma outra geração que não está circuncidada, não tem aliança com Deus. Como é que vai herdar uma terra sem ter aliança? Só herda a terra quem tem aliança. Aí Deus fala assim: não, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Passa o Jordão. Josué passa o Jordão. O povo é batizado. A Bíblia diz que a arca da aliança vai na frente. Dê na tua casa, Josué capítulo 2. A arca da aliança vai na frente. Os sacerdotes param no meio do Jordão. O Jordão caindo aqui. Levanta-se uma coluna aqui de água, fica parada. E o lado de cá todo fica seco. A Bíblia diz que eles param com a arca no meio do Jordão. O povo passa a pé seco. O povo atravessa o Jordão, chega do outro lado. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem: Josué, eles precisam circuncidar. Faz uma faca de pedra e arranca o prepúcio de todo mundo. Os caras ficam ali sofrendo por uns dias até se recuperarem. Aí agora Deus dá uma ordem e a gente chegou no capítulo 6. Josué, dá durante 6 dias uma volta em volta de Jericó. Todo mundo calado, Josué, só as trombetas tocando. Tem tempo para você ficar calado e tem tempo de gritar. O problema do crente é que o crente quer se antecipar em falar coisas que Deus não mandou ele falar. Tem tempo para você ouvir e tem tempo para você falar. Eles dão 6 voltas em volta da muralha de Jericó. A Bíblia diz que no 7º dia eles dão 7 voltas. Quando eles completam as 7 voltas, Josué fala assim: é agora. Toca as trombetas bem forte e o povo começa a gritar. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó, elas caem por terra. Só que pega uma coisa no teu espírito. Antes das muralhas caírem, Josué manda 2 espias em Jericó. Por que Josué, ele andou com Moisés? Por que ele não mandou 12 espias como Moisés mandou? Porque Josué percebeu que não era a quantidade de pessoas que iam a Jericó, mas ele entendeu que precisava ter homens que tivessem a mesma mente que ele tinha. Deixa eu te dizer uma coisa: ande com pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, para que você não se corrompa. Ande com pessoas que pensem da mesma forma que você pensa. Ande com pessoas que vão te levar ao teu propósito. As amizades que você decide vão direcionar você aos lugares aonde você deseja chegar. Amém? Só que quando esses espias entram, antes das muralhas caírem, a Bíblia diz que esses espias entram na cidade e eles se encontram com uma mulher chamada Raabe. Repete comigo: Raabe. Sabe o que Raabe era? Uma prostituta.
Deus manda o povo invadir uma cidade, matar todo mundo, mas a única pessoa que é poupada é uma prostituta e a sua família. Eu não sei nos dias de hoje como é que uma prostituta seria recebida dentro da igreja. Eu não sei nos dias de hoje como a igreja iria enxergar isso. Mas eu amo o Senhor porque o Senhor é especialista em confundir a mente do povo. Porque se deixar por conta do povo, o povo vai fazer exatamente igual os fariseus e os doutores da lei. Eles vão fazer aquilo que eles acham que é certo e não aquilo que é propósito de Deus. Muitas vezes Deus vai mandar você tomar decisões na sua vida que vão confundir a tua mente. Mas deixa eu te dar mais um conselho nessa noite. Simplesmente obedeça. João capítulo 14, versículo 21 diz que aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos. Esse sim é o que me ama. E esse será amado pelo meu Pai. E eu, Jesus, me manifestarei a ele. Deus não ama pessoas que falam blá blá blá. Deus ama pessoas que obedecem às escrituras e cumprem. Por isso eu falei ainda há pouco sobre dízimo, sobre oferta. Deus ama pessoas obedientes. Deus ama. Deus tem propósito com essas pessoas. Lembra quando o povo foi circuncidado? Deus quer fazer uma aliança, mas Deus só pode ter aliança com quem tem o mesmo pensamento que Ele. Você já imaginou fazer uma aliança com alguém que pensa diferente de você? Você consegue imaginar isso? Não tem como. Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão dois andar juntos se não houver acordo? Não tem como. A Bíblia diz que eles entram na casa de Raabe. Eles se escondem lá. Eles fazem um voto com Raabe. Eles falam assim, olha, quando nós entrarmos aqui, nós vamos poupar a tua vida. Mas para que nós possamos saber qual é a tua casa, porque vai entrar a nossa comitiva toda aqui, o nosso exército inteiro vai invadir Jericó. Para que nós possamos saber qual é a tua casa, coloca um fio escarlate lá. Em outras palavras, um fio vermelho, representando aquilo que eles viveram lá no Egito, a marca do sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é a única forma do diabo não tocar na tua vida? É a marca do sangue, não na porta da tua casa, mas da porta do teu coração. É você tomando posse daquilo que o Senhor tem para você e colocando a marca do Cordeiro dentro de você. Amém? Aí a Bíblia diz que eles invadem Jericó, as muralhas caem, eles invadem Jericó, mata todo mundo, mas poupa a vida de Raabe e toda a sua família. Quando você vai para Mateus capítulo 1, você vai ver a árvore genealógica de Jesus. Tem um nome lá escrito Raabe, é a mesma prostituta que estava em Jericó. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que ele usa as coisas loucas para confundir os... Deus usa aquilo que não é, para confundir aqueles que acham que são. Então quando você vê uma pessoa, pastor, parece de Deus, nem tudo que parece é. Por isso hoje quando você entra no Instagram, tem um movimento maluco aí de uns caras ficar rodando, parece um peão. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você acha que é de Deus. Uma coisa que nós precisamos orar e pedir ao Senhor, para nos trazer discernimento de espírito. Quando você tem discernimento de espírito, você sabe o que é de Deus e sabe o que não é de Deus. Aí a Bíblia diz que eles invadem Jericó. E eu dei um tempo para essa mensagem, as muralhas da vida. Todas as cidades naquela época eram cercadas por muralhas. Muralhas, quando você vai estudar, elas protegiam a cidade. Mas perceba uma coisa, as mesmas muralhas que protegiam a cidade, fazia com que o povo que estavam dentro das muralhas não tivesse acesso àquilo que estava fora. O que eu quero nessa noite é que você tome muito cuidado, porque às vezes nós levantamos algumas muralhas na nossa vida para nos proteger. Mas muralhas essas que acabam nos isolando daquilo que Deus tem para nós. As mesmas muralhas que protegem, talvez sejam as mesmas muralhas que isolam. As mesmas muralhas que às vezes nos sentimos protegidos, são as mesmas muralhas que nos deixam isolados, sem poder ver o que está acontecendo lá de fora. São essas muralhas que nós precisamos tomar muito cuidado.
Quando você vai para o livro de Neemias, a Bíblia diz que Neemias ele era um copeiro, ele trabalhava em Suzã. Ele trabalhava para um rei chamado Artaxerxes. E de repente, Hanani, se não me falha a memória, o seu irmão, volta de Jerusalém e se encontra com ele. Ele estava no cativeiro babilônico. E quando Neemias se encontra com seu irmão e com alguns judeus, ele pergunta: como é que está a cidade lá de Jerusalém? Como é que estão os habitantes lá? E a notícia que ele recebe está tudo em ruína. E olha que coisa incrível. Josué derruba as muralhas de Jericó, sim ou não? Sim. Agora a gente vê um homem chamado Neemias, que depois de Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir as muralhas, destruir toda a cidade, tacar fogo nos portões, agora a gente vê uma cidade completamente destruída e um homem chamado Neemias mais à frente, querendo reconstruir as muralhas de Jericó. Mas o que me chama muita atenção, depois você lê aí, capítulo 2, coloca para mim, Neemias capítulo 2, versículo 11, pode ser? Neemias 2:11. É isso mesmo. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava em fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei, mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale de Cedron, nós vamos passar por lá, povo, e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. O que Neemias estava dizendo é o seguinte: Neemias pega a carta com o rei pedindo autorização. Ele era copeiro, ele morava dentro do palácio, ele era um copeiro, ele não era um construtor. Mas a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Os homens que lá voltaram do cativeiro, porque a Bíblia diz que eles ficaram 70 anos cativos, amém? Lembra? Aí um rei chamado Ciro faz um decreto e diz que quem quisesse voltar, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, poderia. E agora, o povo ele tinha a opção: ou eles continuavam dentro da Babilônia, ou eles voltavam para Jerusalém. E aqui também eu quero abrir um parênteses. Do Egito, Deus arranca com mão forte, mas da Babilônia, quem tem que decidir sair de lá somos nós. A Babilônia é um sistema, a Babilônia não é um lugar físico, é um sistema. Então a Babilônia, você tem que decidir sair da Babilônia. Babilônia é luxúria, Babilônia é prazer, Babilônia é requinte, Babilônia é viver uma vida completamente sem freio. Isso é a Babilônia. Então viver na Babilônia é bom, mas é uma decisão sair da Babilônia. Deus não vai lá com mão forte e arranca da Babilônia. Ele arranca do Egito, mas da Babilônia quem tem que sair é você. Você está aí? Então, o povo, quando Neemias, ele trabalha no palácio do rei, ele bebe o vinho do rei, ele come a comida do rei. Só que quando Neemias percebe que o povo dele está em aflição, ele toma posse do sofrimento do povo, e ele decide, ele pede ao rei carta. Primeiro ele ora, ele chora, ele ora, e ele pede ao rei cartas para que ele vá até Jerusalém para poder reconstruir as muralhas. Mas pastor, Neemias não era copeiro? O que ele entendia de obra? Nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter muitas coisas na tua vida que você não vai entender nada, mas Deus vai colocar no teu coração um desejo de ajudar pessoas, e você precisa obedecer o chamado de Deus na sua vida. Amém? Amém, sim ou não? Então Neemias vai para Jerusalém, ele começa a olhar as muralhas. Primeiro ele roda as muralhas todinho para ver o que ele precisa fazer.
Porque antes de você tomar alguma decisão na sua vida, primeiro estude o que você vai fazer. O problema é que o povo de Deus, ele é tão afoito, ele quer resolver o problema da noite para o dia. Não, pense, nós fomos chamados para pensar. Nós fomos criados por Deus, a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Amém? A Bíblia diz que nós temos que levar a nossa mente cativa até o altar de Deus. E para ter uma mente cativa ao altar de Deus, não pode se contaminar com as coisas da Babilônia. Quem tem uma mente de Cristo pensa conforme Cristo pensa. Quem tem uma mente de Cristo, por isso o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: ei, não se conforme com este século. Quando nós olhamos hoje a ideologia de gênero para lá e para cá, hoje o certo virando errado e o errado virando certo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, certo é certo, errado é errado. As pessoas podem até tentar botar o errado na mente de alguém, mas na minha e na tua mente não vão colocar. Porque Deus nos chamou para viver a verdade. Doa quem doer, pague o preço que tiver que ser pago. Quem negocia valores não vive propósito. Quem negocia coisas pequenas não consegue experimentar coisas grandes. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que no meio de uma perseguição continuam adorando o Espírito em verdade. Deus busca homens e mulheres cheios do Espírito. Deus busca pessoas que queiram de fato viver o Evangelho. Tem que acabar com esse negócio de que não, você vai vencer, Deus te chamou para reinar, governar, você vai ser rico, vai ser nada. Não é mentira isso. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Mas Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você seja temente. Deus quer que você se desvie do mal. A Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que você seja uma pessoa temente. Quando você vê algo ruim, você se desviar daquilo que é ruim. É isso que Deus quer. Por isso as muralhas, elas podem muito bem estar te protegendo, mas talvez você ter levantado algum tipo de muralha na sua vida que está te impedindo a chegar em algum lugar. Já viu pessoas que protegem demais os filhos? Pessoas que tratam os filhos igual um bibelô? São muralhas que são levantadas e essas muralhas isolam essas pessoas do sistema. Aí a pessoa cresce e ela acha que a vida é um mundo de Bob, porque ela foi criada dentro de um aquário, aonde tudo é festa, e não é festa, o mundo é cruel, o mundo é forte, o mundo é duro. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão conseguir resistir nesses últimos dias. Eu não sei se você consegue entender, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Pastor, está difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, é duro. Vai ficar pior ainda. Pastor, você acabou de orar para que Deus mudasse. Orar a gente tem que orar o tempo todo. Mas a Bíblia me diz que vai ficar pior ainda. Somente aqueles que são valentes, que querem pagar um preço de negar a sua própria carne e viver no Espírito. Tem coisas que eu tenho muita vontade de fazer igual você, mas eu não faço. Sabe por que eu não faço? Porque eu temo a Deus. Vontade não falta, mas aí eu me lembro de onde Ele me tirou, eu me lembro para onde Ele vai me levar, e aí eu não negocio coisas momentâneas por coisas eternas. Eu me lembro que não vale a pena eu curtir um momento de prazer e deixar de entrar num mundo de glória. Eu me lembro que não vale a pena eu ficar vivendo dentro da Babilônia, enquanto Jerusalém está logo ali me esperando. Você consegue entender? É tempo de Deus estar levantando uma igreja cheia do Espírito. Homens e mulheres, a minha oração é que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Gideão, ele tinha 300 pessoas, eram 32 mil, mas depois ficaram 300. Eles destruíram o exército dos midianitas. Eles não pegaram nenhuma espada. A Bíblia diz que o Senhor era com eles. Pastor, e qual foi o mistério de Gideão? Só foi um só.
bota os caras para beber água, Gideão. Aqueles que beberem água assim, Gideão, ó, lambendo água, igual cachorro, bota num canto. Aqueles que levarem a água até a mão, da mão até a boca, coloca no canto seguinte. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Gideão, aqueles que se dobram e bebem água igual cachorro, são idólatras. Estão acostumados a adorar outros deuses e por isso ficam se abaixando. Esses não servem para andar contigo, Gideão. Você está aí? Você está aí ou não? Gideão, coloca homens valentes do teu lado. Eram 32, a primeira coisa que Deus faz é o seguinte: Gideão, quem tiver com medo manda embora. 32 mil, 22 mil vão embora e fica 10 mil primeiro, antes dos 300. Deixa eu dizer uma coisa para você: andar com pessoas que têm medo vão fazer com que a tua mente seja transformada. Você tem que andar com pessoas valentes, pessoas que têm o mesmo propósito que o teu. Por isso, quando eu tenho os meus sonhos, eu não compartilho os meus sonhos. Eu aprendi com a minha mulher, eu não compartilho mais os meus sonhos com quem não sonha comigo. Eu não compartilho coisas grandes com quem pensa pequeno. Porque se eu contar para um escravo os sonhos que Deus tem para a minha vida, ele vai dizer que eu sou maluco. Mas a Bíblia diz que o meu Deus, Efésios capítulo 3, versículo 20, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É nesse Deus que eu acredito. Eu só estou aqui em cima para pegar a palavra de Deus para você, porque esse Jesus que eu estou te falando, Ele mudou a minha vida. Esse Jesus que eu estou te falando, Ele fala comigo todos os dias. Esse Jesus é muito mais do que você imaginamos. Esse Jesus, Ele não disse para mim que Ele vai me dar uma cidade, Ele vai me dar um avião. Ele não me disse isso, mas Ele me prometeu que Ele vai me dar a vida eterna. Ele disse para mim: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa de glória. Fica firme, não negocia. Canaã é logo ali. Não falta muito. Não falta muito. Não falta muito. O meu Jesus e o teu Jesus está voltando. A Bíblia diz que a trombeta vai ser tocada. A trombeta vai ser tocada, assim como foi lá nas muralhas de Jericó. E quando tocar a trombeta, diz a palavra, não é a minha, diz a palavra, Ele virá nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Sei que é 4,16. Obrigado. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta. Oh Jesus! E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim, olha isso, e assim ficaremos, glorifica o Senhor. O primeiro casamento da Bíblia está no livro de Gênesis. Deus faz um casamento de Adão com Eva. A Bíblia diz que ele faz o primeiro casamento e ele é a testemunha do primeiro casamento. Ele tira de Adão, ele tira da sua costela, ele forma a mulher. A Bíblia diz que ele forma a mulher de Adão. Mas a Bíblia nos fala que vai existir o último casamento, que vai ser o casamento mais lindo que a história já viu até hoje. É o casamento da igreja com Cristo. Ele virá nas nuvens,
Quando a gente vai a um casamento, né, o noivo fica no altar esperando a noiva entra e todo mundo se levanta para ver a roupa da noiva. Só que esse casamento vai ser diferente. A noiva vai estar no altar esperando. O noivo vai entrar. E o noivo vai vir buscar essa noiva. Eu não sei se você crê nisso, cara, mas é isso que me dá esperança. Ele vai entrar. A trombeta vai ser tocada. Ele virá nos ares. Nós sairemos daqui com um corpo de glória. Nos encontraremos com Ele nos ares. E será o grande casamento. O noivo e a noiva se encontrando e vivendo para sempre. Por isso casamento não é para suprir necessidade, não. Casamento não é para alguém fazer alguém feliz, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, eu vou me separar porque eu não estou feliz. Ei, você não entendeu nada do que é casamento, cara. Casamento não é para suprir necessidade. Casamento é para cumprir propósito. Eu casei sabendo que os dias ruins chegariam na minha vida. Mas eu casei dizendo lá no altar que até a morte nos separe. Então aconteça o que acontecer, eu vou subir com a minha mulher nos ares e se encontrar com Ele. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Está chegando o dia. Eu não sei se é na nossa geração, se é na geração dos nossos filhos, mas a Bíblia diz que os sinais, Mateus capítulo 24, os sinais estão aí. As profecias têm se cumprido. Nós vamos a Israel agora. Eu estava falando com o pastor Luiz hoje. Tem 5 anos que eu não vou a Israel. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, que o deserto ia florescer. Eu estou doido para chegar lá e ver o deserto florescendo. Eu estou doido para chegar lá e ver as profecias se cumprindo. Eu não sei se é a última vez que a gente vai a Israel, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. O meu rei, o teu rei, ele não mente. Ele disse que voltaria para buscar uma igreja ataviada de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Não uma igreja perfeita, não, mas uma igreja de verdade. Por isso até na hora que eu falei que ia no banheiro, foi brincando para quebrar o quebra-gelo, para dar um quebra-gelo. Mas Jesus ama pessoas de verdade. Nós precisamos parar de querer mostrar para as pessoas que nós somos santos, quando na verdade precisamos de misericórdia. Jesus entra em Jerusalém. As prostitutas andavam com as prostitutas, os ladrões andavam com os ladrões, e os doutores da lei andavam com os doutores da lei. Jesus entra em Jerusalém, bota Jerusalém de cabeça para baixo. Os caras achavam que os religiosos que andavam com roupas suntuosas, que davam ordens, que mandavam, lê com calma, foram esses caras que pagaram 30 moedas de prata para Judas para matar Jesus. É muito doido, cara. Se a gente lê a Bíblia com calma, isso dá um nó na nossa cabeça, cara. Os caras que eram para falar a verdade, esses caras estavam preocupados com posição, cara. Se você ama essa igreja, deixa eu te dar um conselho, cara. Se você ama essa igreja, aprenda a servir pessoas. Quanto mais você crescer no teu cargo eclesiástico, mais eu te peço para descer, cara. Sexta-feira nós recebemos o Ricardo Robortella aqui na igreja. E aqui eu encerro. As meninas fizeram comida para a gente lá em cima, um jantar maravilhoso. E todo mundo conversando e elas ali nos servindo. E toda hora eu ia lá e agradecia a elas. Elas já estavam constrangidas de tanto agradecimento. Porque o Senhor disse para mim: filho, elas não são vistas, mas elas estão fazendo o que eu gosto que seja feito.
Algumas pessoas comem ali e falam, obrigado pastor, e vão embora. E não dão nem um tchau para elas. A comida só existe porque elas estavam lá fazendo. Você consegue entender ou não, cara? A gente se preocupa com coisas tão importantes. A gente acha que as pessoas que são graduadas é que merecem respeito. Não, não. Elas até merecem respeito, porque todo mundo merece. Mas nós temos que preocupar com o pobre, com a viúva, com as pessoas que ninguém dá valor. São esses que Jesus se agrada, que nós possamos ajudar. Eu quero deixar isso no seu coração. Raabe era uma prostituta. Eu não sei quantos homens aquela mulher se deitou lá em Jericó. Eu não sei como ela era falada lá. A lá piriguete lá. Eu não sei como chamavam ela lá em Jericó. A lá que passa na mão de todo mundo. Mas quando Josué invadiu a cidade, cara, Josué só poupou a vida dela e da família dela. Ame as pessoas. Porque a coisa que Jesus mais ama são aqueles que necessitam de ajuda. Que você saia desse lugar essa noite, entendendo que o reino dos céus não é dos ricos. O reino dos céus é dos humildes. Não humilde financeiramente, mas humilde de espírito. Aqueles que quanto mais crescem, mais se diminuem. João Batista, certa vez, ele falou assim, não, é necessário que eu diminua, para que ele... Jesus fala assim, cara, dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. O maior cara para Jesus foi o cara que precisou sair de cena para que Jesus aparecesse. Os discípulos de João Batista estavam andando com ele. Eu queria que você tentasse imaginar isso. João Batista tinha a igreja dele. Jesus aparece em cena. João Batista fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês têm que ir para aquela igreja lá, ó. Aquela igreja lá é que tem palavra de verdade. Não que aqui não tenha, mas lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje igrejas ficam brigando por pessoas. Eu tenho falado com o Senhor e tenho falado nessa casa. Se você sair daqui um dia e você for para uma igreja, eu louvo a Deus pela sua vida. Não gostaria que você fosse, mas louvo a Deus pela sua vida. Mas eu ficaria muito triste se você saísse daqui e você caísse no mundo. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a glória de Deus invada a tua casa. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus tome o teu coração. Que o Eterno te leve em paz. Abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus continue ministrando sobre o teu coração, te dando sabedoria e discernimento para você entender o propósito do Eterno na sua vida.